Só um instante, tô Já fazendo uma foi, já pesquisa foi, aqui, já que é foi. o StreamYard. O Tá ao StreamYard é um vivo, tá ao vivo. estúdio de produção de vídeo. Já tá ao vivo? Tá ao vivo, tá ao vivo. Opa. Demorou. Ah, tá transmitindo, mano. Aqui também deu pra mim. Papo sobre o nacionalismo. Sim, sim. Demorou, é isso Acho que mesmo. fica salvo, sim. Aham. Tem a Ô, Biel, só falar umas fitas aí Fala. pro V. Ô, V, mas não vai prejudicar aí seu descanso não, né? De você ter que dormir, que você trampa aí de madrugada, tá de boa pra você? Não, não, tá super tranquilo. Até Ah, então eu tô querendo regularizar meu sono, então isso daí seria um bom motivo pra estar começando e tal, É né? esse aplicativo aí que entendeu. o pessoal usa. É o aplicativo do Pato que eu tava falando, do Pato. É isso mesmo. Ô, Vi, outra coisa aí, mano. Quando a É... gente transmitiu lá, eu falei, mano, que foi o Facebook, foi o YouTube que sacaneou a gente, mano. Não é que assim, a gente é maldoso, a gente quer sacanear o Botar pra outro, não, dois. mano. A gente Foi, descobriu foi na hora. maldade Não, do super YouTube. tranquilo. E o A YouTube gente descobriu na nem, hora. nem ter a presteza pra avisar a gente. Então o YouTube que sacaneou, mano. Mas Já a gente sabe, ele sentiu já sua sabe. falta Ele... lá. Tanto que ele Aham, pesquisou, né? Ele descobriu o é, StreamYard, o aplicativo do Pato. exato, exato. Mas Ô, a gente Léo, sentiu vai. sua falta lá, mano. Bora falar do nacionalismo, né? Aham, Tá, ô manda Berreão, bala aí, olha mano. só. Pode falar. Fala, fala. Berreão, olha só. Reinicia a live aí, vamos fazer a intro da hora, certo? A gente já fez o teste aqui, já estamos conseguindo ao vivo aqui, eu tô ao vivo O no quê? computador aqui, a sessão Tá, da live tá também. apareceu o teu rosto ou o quê? Não, eu Não, já tô curado, né? Eu não vou aparecer meu rosto, não. não apareceu não, não apareceu não. Não Yeah. apareceu não, mano. Depois qualquer coisa dá pra cortar. Tem uns lances que dá pra cortar. Então relaxa, mano. Aham. Pode. Precisa de intro não, precisa de intro não. É, tem um lance que dá pra cortar. Tá Depois que o bom, Vê, Beriel tá bom, salvar, Vê. ele corta. Eu ensino pra Tranquilo. ele É, como é que que gera corta. aquela questão de profissionalidade, tá ligado? Porque daí a gente já vai estar falando dos bastidores dentro da própria live que a gente tá Não, mas fazendo, tá ligado? a gente corta. Fica tranquilo que dá pra cortar. Eu Tem sei como problema que não, Então, tem corta. problema não. É, a gente corta de boa. tá, Mais alguma tranquilo. Por coisa a enquanto falar? parece que não tem mais ninguém. Por enquanto parece que não tem Não. ninguém na live ainda. Sim, sim. Certo. Tem alguém vendo aí, não? É, Vai ver eu que não tô assistindo atualizou, aqui. mano. Foi? Oi? Por mim tudo sim. Ah, então demorou. Gente, eu e o Leonardo tava falando, cara, se, Sim. se a ditadura militar evitou o golpe de esquerda, da esquerda colorida, das drogas, do hippie, movimento hippie, as drogas que muito provavelmente tinha influência, a esquerda e as drogas da influência russa, né? Porque, querendo ou não, o AK-47 é russo, a esquerda socialista tem influência da Rússia. É isso aí. É, vocês estavam no papo mais sobre a era militarista e a influência da Rússia na ditadura brasileira, correto? Sim, sim. E o que o Leonardo acha disso? Leonardo? Léo? Léo? Ele mudou o microfone, cara. É, parece que tá mutado mesmo. O Léo? Microfone, o Léo. Foi? Fala, cara. Fala. Isso. Tá. Microfone Aí, aí. agora foi. Ah, então, mano, eu não acho que foi uma ditadura militar, eu acho que foi o regime militar e o governo militar, porque naquele tempo pode ter sido um golpe parlamentar, um golpe do Congresso, não sei, entre aspas, né? Porque também a conclusão que se chegava é que o presidente lá, o João Goulart, ele estava no Uruguai, já não estava mais no Brasil, e o presidente tem, eu acho que até uma semana para justificar porque ele está fora do Brasil. Se ele não justifica, já pode mandar carta para o Senado, e aí o Senado, como é mesmo, legitima que a vaga tá, como é mesmo? O cargo tá vago, né? O cargo da presidência. Então foi mais ou menos isso. Se bem que ninguém sabia ao certo se ele estava no Rio Grande do Sul ou se ele estava no Uruguai, o João Goulart, né?
Aí foi isso que aconteceu. O presidente da Câmara, acho que é o Rainieri, ele foi lá, falou que o João Goulart tá vaga a presidência da República, né? Aí o presidente da Câmara fala, assim sendo, declaro vaga a presidência da República, não sei o quê. Aí, de novo, o Ranieri vai lá, faz as questões, sei lá, cerimoniais de presidente, não sei o quê, e só depois o Congresso dá a vaga pro Castelo Branco, né? E tem um vídeo aí, depois, se vocês quiserem, vocês pesquisam aí, presidente da Câmara declara a vaga à presidência da República em 1964, né? Então também tem toda essa questão aí, né? Então não sei se assim a ditadura não, porque os militares subiu ao poder de forma democrática, né? Com o Congresso que o povo elegeu. Então isso que tem essa dissonância, né? Não sei se vocês Entendi, concordam com isso também. entendi. Pô, eu tava pesquisando há pouco tempo, descobrindo as estatísticas do Brasil, por exemplo, a partir de 1960, o golpe militar, a ditadura militar foi em 1964, 64. A partir de 1960, no Brasil começou a morrer muito mais pessoas do que nascer. O que seria isso? Será que é as drogas que chegou muito forte no Brasil? Eu estou vendo os vídeos antigos do Brasil, você percebe que o corpo humano, antes de 1960, os homens, as mulheres eram bem mais gordinho, gordo e forte, né? Depois de 1960, o pessoal muito magro, ombros soltos. Talvez era muita droga, né? Como eu disse, que droga que o pó, a coca veio da Bolívia, que é esquerdista, socialista, com influência russa. Venezuela também tem mãos nisso. As ondas hippie, colorida, LGBT, vem muito mais provável da Rússia do que dos Estados Unidos, entendeu, cara? Por exemplo, Entendi. Dizem que é mito que os Estados Unidos, a CIA, teve na ditadura militar influência, né? Em 1964. Eu realmente acho que é mito, porque você não tem nome de ninguém aqui. Você tem nome de russa, espiã russa da KGB aqui. Você tem novela, eu acho, falando sobre. Para mim, realmente dá a entender sim, que os militares foram patriotas o suficiente para parar a onda das drogas, o socialismo, que estava muito pior, vindo diretamente da Rússia, o AK-47 russo, né? Os comunistas, seja na Amazônia plantando, vendendo, com a coca, na Bolívia e tal, etc, etc. Léo? Certo. Não, concordo. Eu não tenho uma opinião, mas eu tenho uma teoria, né, do que possa ter acontecido nesse período, né? Como a ditadura brasileira durou pouco tempo comparado a outras ditaduras, avião passar. Bom, como a ditadura brasileira teve uma ditadura bem reduzida em forma de período, né, conforme as outras ditaduras que a gente possa visualizar neste meio, como por exemplo a ditadura de Cuba, a ditadura da Coreia do Norte, né, estão se estendendo durante décadas e décadas, né. Aqui, como foi uma ditadura muito pequena, pelo fato de ter muito mais pessoas morrendo do que nascendo, ter uma controvérsia, né, no gráfico padrão geológico, quer dizer, nascimento geológico do Brasil, deve ser por fato de aqui no Brasil tenha várias oposições, entende? Tipo, da ditadura, muita oposição durante esse meio tempo, que foram sim influenciados pela União Soviética, né, que seriam os comunistas, que hoje em dia a gente pode notar que é metade do país que é comunista, né? Dá para se comprovar nas últimas eleições entre Bolsonaro e Lula. E aí, provavelmente, os ditadores, né, os militares, estavam caçando esses opositores.
e de uma forma em massa, né? Porque, quem não concorda com a ditadura provavelmente possa ser comunista, né? Não estou dizendo que seja ou não, mas talvez deve ser essa a linha lógica, né? Para ter essa diferencial. Leonardo, se tiver alguma opinião? Uma Sim, teoria? mano, só que eu ainda não concordo com o termo ditadura, mano. Eu acho que a gente teve o regime e o governo militar. Talvez quando veio o AI-5, que supostamente é, tirou alguns direitos políticos, não sei, das pessoas, ou sei lá, direito civil, mas era pessoa, assim, que tava, tipo, muito escrachado na cara que fez alguma coisa muito, muito grave, né? Um atentado terrorista, não sei, né? Então foi nós, então, sei lá, eu ainda não assimilo o termo ditador, mas enfim, né? Eu sei que muita doutrinação fizeram as pessoas pensar assim, né? Mas que seja. Isso daí é Pode ser. interessante, né? Aham, também, tipo, nasceu mais gente, né, durante o tempo do regime militar, né? Se eu não me engano, acho que a taxa de fertilidade da mulher brasileira é 8 filhos ou 6 filhos, né? Agora Não, tá não, em é um o contrário. ponto. É? É o contrário. O que o Berreal quis dizer foi ao contrário. Que Não, no então, regime militar exatamente, estava no nascendo regime menos militar gente do brasileiro, que sim. estava morrendo. Tava morrendo mais gente do que nascendo. A Eu estatística não é tenho essa. esses dados não, mano. Mas enfim, né? Depois vocês me atualizam do dado. Sim, sim, Isso é É, um dado interessante que eu gostaria de pesquisar depois. sim. aham. Muito E, interessante. mano, sei lá, mas a questão também do AK-47 é que, sei lá, mano, a Rússia, tipo, a Rússia e todos os países basicamente faz o seguinte, o país que quiser comprar o nosso, a gente vende, a gente não tá nem aí. A Rússia não pegou a Pepsi lá, trocou as embarcações dele por refrigerante da Pepsi. Então também tem essa questão, né? E como eu falei para você, Concordo. eu acho que como é mesmo o nome, assim, o internacionalismo do proletariado, não sei o quê, que essa baboseira aí que fizeram foi muito mais assimilado pelo povo da China do que pelo povo da União Soviética, né? Até hoje os russos não são. E isso que quem tomou o poder lá na União Soviética foi os bolcheviques, comunista, sionista, Askenazi, né? A raça, entre aspas, não sei, né? A raça, um povo Askenazi é sionista, né? E eles que estão por trás de marxismo, feminismo, modernidade, querer a destruição da civilização ocidental, não sei o quê, toda essa baboseira, né? Isso que também é uma coisa diferente, né? Agora falando assim, nacionalismo e patriotismo, eu acho que tem uma diferença, assim, o nacionalismo, aliás, vamos começar pelo patriotismo. O patriotismo é o seguinte, eu amo meu país, eu visto as cores do meu país, eu me pinto das cores do meu país, da minha bandeira, porque eu amo a minha bandeira, não sei o quê. Eu vou torcer pelo Brasil na Copa, né? Como o Biel fala, né? Que a gente teve, vamos dizer assim, essa era dourada do Brasil nas Copas do Mundo, né? Ou talvez em outros esportes, talvez em outras coisas, né? Agora, o nacionalismo é você defender a nação, o Estado, ou sei lá, o parque industrial da nação, aquilo que é nacional, o carro brasileiro igual a Gurgel, que o Brasil chegou a produzir a Gurgel, produziu o tanque de guerra, o Osório, né? Foi o melhor tanque de guerra do mundo, né? E aí você defende a propriedade intelectual também do que aquele país fez, a indústria, as estatais, as patentes, né? Todas essas coisas você tem a defesa, né? Assim, um dos primeiros autores do nacionalismo foi o Martim Lutero, né? 1520, se eu não estou enganado, com o livro A Nobreza Cristã da Nação Alemã, né? Mas teve outros reis absolutistas, semi-absolutistas, feudalistas que também já tinha essa ideia, né, de nacionalismo, né? O bom do nacionalismo, vamos dizer assim, saindo do feudalismo e entrando para o semi-absolutismo, era que o Estado era fraco, né? Era o rei dos francos, né? Não o rei dos franceses. Depois se passou, né, a ser chamado de rei dos franceses quando o Estado era fraco, né? O Estado não era forte igual hoje, né? Hoje o Estado brasileiro é forte, o Estado dos Estados Unidos é forte, o Estado da Rússia é forte, o Estado da China nem se fale, né?
do quanto que é forte, tudo deles é o governo que faz, né? Não tem nem empresa privada. E é isso daí, mano. Isso que é interessante, né? Esse tipo de feudalismo aí, quem defende é o Paulo Cogos, né? E o Paulo Cogos, eu acho que ele sabe explicar melhor do que todo mundo, né? Como que ele acharia esse ideal, né? Da gente ter um povo nacionalista e ter um Estado meio que fraco, né? Não interferindo muito na família, nas instituições, na escola, né? Na parte civil, na parte social, né? Então, isso eu acho interessante. Eu não sei se vocês concordam também, né? Enfim, vou passar aí a palavra para vocês. Podem falar agora. Cara, por exemplo, você falou da Rússia bolchevique, dos povos Ashkenazi. Os Romanov, acho que na virada do século XIX para o século XX, lá para o final de 1800, eles expulsaram os judeus Ashkenazes. Expulsaram para o sul da Rússia. Tem até o nome deles, que realmente virou esses bolcheviques aí, esses comunistas socialistas. E quem financiou esses bolcheviques comunistas socialistas? Ao que tudo indica, a história comum. Por exemplo, Leon Trotsky, o cara da Rússia, foi namorar, a mulher dele, a esposa dele era... Calma aí. O Berreal, dá uma ajeitadinha no microfone, às vezes ele dá uma baixada do nada. Exatamente, parece que você não tá falando nada. Então tem que Sim. ajeitar o microfone. Tá muito baixo, cara? Tá melhor agora? Agora tá Isso, bom. tenta falar com um pouco mais de força, talvez. Sim. Daí talvez assim. a onda sonora já é captada melhor pelo microfone. Sim. O Leon Trotsky, comunista aí famoso, intelectual, ele namorou uma filha de banqueiro dos Estados Unidos até o fim da vida dele. Tem até novela, filme. É o que tudo indica, esses americanos, por exemplo, J.P. Morgan, talvez Rothschild, junto com a família Rockefeller, mas a Rockefeller financiou esses bolcheviques na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial. Eu acho que foi no final, exatamente no final. Por exemplo, a Alemanha do Kaiser, do Kaiser da Alemanha, que é da família Romanov, a mesma família real que tem no mundo todo, Dom Pedro I do Brasil, segundo, da mesma família real da Rússia, do Reino Unido, Elizabeth, o Philip, tudo é família que controla o mundo, essas famílias real, dos príncipes, princesas, rainhas, reis. O Kaiser da Alemanha perdeu para a família Romanov na Primeira Guerra Mundial, em 1917. E esses bolcheviques adentraram por trem, usando trem de transporte de coisas, objetos, adentraram na Rússia, fazendo esse golpe aí, até chegar na família Romanov, família real, como eu disse, do mesmo sangue do Dom Pedro, do Kaiser da Alemanha, do Dom Pedro do Brasil, né, por exemplo, do Reino Unido. E chegaram os bolcheviques comunistas, né, financiados por J.P. Morgan, Rockefeller, Rothschild e outras empresas. É só você procurar aí, pesquisar no Google. E adentraram lá na Rússia e foi um golpe interno pelos trens, até matarem a família Romanov. Cheio de criança, mais de 4 irmãos, entendeu? Matando inocentes, as crianças que não tinham nada a ver. E fizeram até, dizem, né? Fizeram até ritual satânico com o corpo deles. O corpo da família Romanov. Alguém? Correto. Ô, Léo, o microfone. Oi, posso falar? Sim. Fica à vontade. Certo.
Mano, aí é que tá também. Essa parte aí dos Askenazi, que é sionista, é, globalista, internacionalismo, que uma parte deles fala que é um internacionalismo do proletariado, não sei. Eles, como você bem falou também, fizeram várias atrocidades com crianças inocentes que não tinha nada a ver com aquilo. É porque também é isso, mano. Eles falam, não é Askenazi, não é sionista, é russo, não é da nossa raça, então a gente vai matar mesmo e, tipo, dane-se, né? Então, tipo assim, é um bagulho muito tirano essa questão internacionalista, porque as pessoas cada vez mais perdem o bom senso, né? Não tem amor ao próximo, com o seu semelhante, né? Então, uma das funções também do nacionalismo nesse sentido, eu acho que é isso, né? É um contrapeso diante dessa tirania cientificista que, sei lá, como fazer assim, o cientificismo de achar que não tem, sei lá, não é o meu semelhante, é tipo, dane-se, né? É uma praga, é inferior a mim, vou matar mesmo, e tipo, dane-se, né? Então, também isso daí é muito complicado. Agora, o nacionalismo, ele é um contrapeso muito maior nessa questão, né? É óbvio, né? A gente prioriza o nacional, mas sei lá, a gente não quer a desgraça, a humilhação de outro povo, né? Tipo, à toa, né? Se eles atacar a gente, vir fazer mal pra gente, é diferente. A gente vai revidar, né? A gente revida, mas não a gente querer fazer uma coisa proposital, né? Tem a questão, talvez, expansionista, né? De expandir o território, não sei o quê, mas isso talvez foi uma coisa há muito tempo atrás, né? O Brasil mesmo É nunca teve um verdade, é plano, verdade. o Brasil nunca teve um plano expansionista, né? Tanto que o Brasil basicamente não anexou quase nenhuma parte do território paraguaio, né? Depois que a guerra acabou. E o Brasil falou, não, até do Paraguai tem que devolver para o Paraguai, ninguém tem que ficar com a terra do Paraguai. Outros países, quando invadem Ao um país, contrário da Rússia, eles anexam o território para eles, eles dividem entre três, né? Se o Brasil fosse mal, o Brasil ia anexar com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina, ia ficar território dos três, né? Ia desintegrar o território paraguaio. Então, uma observação bem pertinente essa daí, né? Não sei se vocês concordam também. eu concordo sim. Como, por exemplo, também a gente pode notar que não seria não só com povos de outras etnias, né, como que o comunista faz, mas sim também com experimentos com os povos, né, com até da próprio país, né, como a gente pode analisar também na China, como a unidade 731. Não sei se vocês conhecem essa unidade. Sim, sim. Não Conhece? ouvi falar, não. Não? Vou fazer um Sim, resumo sim, prévio conheço. aqui. É basicamente uma unidade onde que pegavam, eu acho que se eu não me engano, era ex-presidiários, né? Davam uma promessa de liberdade em troca de que o governo chinês eles conseguiriam fazer testes em humanos, tá ligado? Dentro nesses presos, tá ligado? Fazendo teste científico nesses presos. E o nome dessa organização era a Unidade 731, que pegavam as pessoas do próprio país e faziam experimentos científicos nela, como se fosse aqueles experimentos científicos neonazistas, tá ligado? Que acontecia na Alemanha nazista durante a Segunda Sim. Guerra Mundial. E eu não duvido Esse, nada que a própria KGB já não faça isso daí também, né? sim, sim. Dá para ver se tá ao vivo aí no Facebook, no YouTube? Dá pra ver sim, eu tô com Tá ao tava vivo? com a live aberta até agora. Aham, tava ao vivo. Vê, tá ao vivo? Que saiu Vou dar já, uma olhada aqui agora. já é. Mano, só fazer uma outra observação também. Fala. A parte ruim do Islã, né, que o Islã tem uma parte internacionalista também, que lembra muito a questão marxista, que é o seguinte: eles se baseiam numa escritura até bíblica que fala que não sei o quê, que Deus tem ouvido a oração de, como é mesmo, de Ismael, e Deus vai levantar 12 príncipes, e desses 12 príncipes vai gerar um rei que vai fazer uma grande nação, né? E no caso, eu acho que esse príncipe aí seria o profeta Mohammed, né? Os muçulmanos, acho que eles acham que o príncipe é o profeta Mohammed. Deve ser mesmo, né? Tem a linhagem lá, coraixita dele, não sei o quê, etc., a árvore genealógica, né? Mas é que tá, a Bíblia fala uma só nação. Deus não fala,
vou fazer uma nação que vai ser completamente expansionista e vai fazer, a princípio, fazer com que todas as demais nações muçulmanas, islâmicas, se convertam em apenas uma, né? E depois que isso acontecer, o pior ainda vai acontecer no mundo inteiro, porque aí vai abranger o mundo inteiro. Aí, tipo, o mundo inteiro será apenas uma nação islâmica, né? De novo, o internacionalismo, né? Que é algo ruim. O internacionalismo é algo completamente ruim. Agora, o nacionalismo é algo bom, né? Então, Ok, ok. isso que eu também poderia observar, né? Sim, sim. Por exemplo, a gente falou Ô, aí, Leonardo, cara, que. Fala. me diz uma coisa, a maioria dos islâmicos são de qual religião? Eu que Não é entendo, judeus, eu que né? entendo. Eu que entendo. Fala. Então, Berreal, qual que seria mais ou menos a religião dos Do quê? islâmicos? Qual que seria a É religião? sunita, sunita, a maioria é sunita, 80% é sunita islâmico. É Fala. a Ah, não, então vertente eu ia falar deles, a merda. doutrina, né? A E jurisprudência 20% islâmica deles aí fala. é xiita. É, Mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo, islâmicos, né? exato. Não, então eu ia falar merda. Ok? Por Ah, Eu exemplo, pensei que eles seriam tipo judeus. não, não, tem alguns que são. é o contrário, é mais o islâmico que. Não, é os judeus que são mais. Que virou islâmico, né? É mais ou menos isso. Os Entendeu? dois são Então, semita, para falar a verdade, né? Sim, Tanto o são judeu é semita. semita, quanto o islâmico é semita, quanto o samaritano é É, semita. Uma parte dos mandeístas também são semita e uma parte dos mais ou cristãos menos a também mesma são semitas. genética É, também. isso É, aí. tem variações, mas é mais ou menos a mesma. então, Entendeu? basicamente todo mundo é judeu. Sim, de certa forma. Mas não é sionista. Não é sionista que sionista é Estado de Israel é, existindo, né? No poder. Uhum. Igual está agora E não até atualmente. agora, porque a maioria não é a favor do internacionalismo, né? Seja o internacionalismo sionista, ou se internacionalismo do proletariado, ou internacionalismo islâmico, né? Qualquer um que queiram colocar aí, né? Internacionalismo marxista, não sei. Sim, sim. Show. Tá ok aí, cara? Ó, É, Tudo certo. por exemplo, a gente falou que os Estados Unidos financiou a União Soviética, o que daria na União Soviética. Já nisso aí a gente já vê que os Estados Unidos não é santo, né? Não é santo. Financiou algumas empresas, empresários, até ligado a governo, bancos, financiou os bolcheviques, os Kaiser, a Alemanha, quando perdeu a Primeira Guerra Mundial, com a Rússia, com a família, briga de poder, eles abriram o caminho na Alemanha, na Áustria, para os bolcheviques chegar na Rússia. E muitos desses bolcheviques, como eu falei, eram ex-judeus, ashkenazes, expulsos do Império Romanov, ali do espaço, do local da Rússia. Tem os nomes dos rabinos, dos judeus, ashkenazes, né? E os ashkenazes mesmo, por exemplo, tem muitos. Alô? agora eu não tô ouvindo, Foi. não. Gabriel. Tem muitos É. ashkenazes, por exemplo, que tem descendência, né? Mistura com mongóis, né? Então eles são mais morenos, alguns, mesmo sendo judeus. Entendeu? Eles são ali do Cáucaso, né? Da Rússia. Então eles têm mistura com mongóis. Eles são mais ou menos índios, né? A gente não pode falar muito deles, né? Porque envolve nome, Rockefeller, Rothschild, Morgan, outras famílias. Tu pode pesquisar aí no Google quem financiou os bolcheviques comunistas, socialistas, entendeu? Quem financiou Exato, isso aí. exato. E E eles a que gente vê, são globalista e metacapitalista também, né? Isso que tá o cerne da questão.
Sim, É sim. verdade, porque se eu não me engano, até a família Rockefeller, ela era envolvida com essas paradas de Illuminati lá no. Se eu não me engano, foi no século XIV, que era a família ainda era só por banqueiros. 18, Na Exato, Europa. século exato. 18, mais ou menos. Foi no 18? Não, tô É. meio enganado. Você tem na. Se você quer estudar sobre globalismo, que envolve vários países, alguns países Manda. tendo mais influência e menos influência, você estuda a Revolução Francesa, Napoleão. Napoleão, por exemplo, perdeu para a Rússia do Império Romanov. Né? Tu já vê que Napoleão aí é mais antigo, mas lá de 1800 e 800 e pouco, que perdeu para a Rússia do Romanov, porque a Rússia Romanov e o Império Real lá se dividiu, né? Parou, né? De contactar com o Reino Unido, com a Alemanha, com a família deles, do resto do mundo, até do Brasil também, talvez também. Como eu estou falando, que é da família. Dom Pedro, o Kaiser da Alemanha, Dom Pedro do Brasil, família Romanov, Elizabeth, rainha aí, que morreu há pouco tempo. São tudo família, controla o mundo. Até na Arábia Saudita, esse príncipe Philip, o William, o Orleans, o Orleans estava lá na Arábia Saudita com os reis lá da Arábia Saudita. Ele tem família lá também. Família real também tem família real lá. A É, gente pra viu passar aqui o tempo, eu gosto de pesquisar um pouco mais sobre os Illuminati, a Sociedade Secreta, tá ligado? Pra passar o tempo, às vezes. Eu pesquiso. sim, sim. É A um gente tema vê que eu que os acho Estados Unidos interessante. não é santo nisso aí, né? Os Estados Unidos tem mão na criação da Rússia atual e na União Soviética, né? Que deu no Stalin, entendeu? Sim. Principalmente os democratas, né? Presidentes democratas, os republicanos, nem tanto assim. Fala mais. Eu iria acrescentar, né, mano? Porque, Isso que também é complicado, né? A Inglaterra financiou essa guerra do ópio na China para derrubar o Império Chinês, né? Hoje, talvez a China seria um país muito mais desenvolvido se não tivesse esses comunistas aí, Partido Comunista Chinês no poder, do que coisa. Se bobear, talvez a China já tinha passado dos Estados Unidos, né, em questão de economia, se tivesse com o imperador aí deles, né? Isso também, poucas pessoas se ligaram nisso, né? sim, sim. Eu acho que a China esconde bastante coisa da própria tecnologia, tá ligado? Não sei não, acho que em questão de tecnologia tá parelho. China, Jerusalém e Estados Unidos, né? Cara, eu tava até falando, né? A gente, no tom de ironia, a gente fala muita coisa que é verdadeira. Por exemplo, o que é o comércio da China no mundo? É esses produtos aí, essas coisas ting-ling, né? Brinquedo de criança, coisas falsificadas. Até pouco tempo vendia a China. Aí, há mais ou É menos verdade. 5 anos, né? É claro, mais ou menos 5 anos que começou empresas dos Estados Unidos, do mundo, ir para a China, entendeu? Um Rolex, por exemplo, a marca do Bill Gates aí, a Microsoft, vai para a China, até do outro Elon Musk, tem coisa na China, entendeu, cara? Então, até pouco tempo é Tigling, entendeu? Você não tem Sim. marca de carro, marca de celular, por exemplo, da Rússia. Você não tem isso da Rússia aqui, no Brasil, no mundo, entendeu? Isso é verdade, isso é Boa verdade. observação, Biel. Só que aí eu iria acrescentar, a Rússia pode ser um país, vamos dizer assim, ruim na economia, ruim porque, sei lá, igual você fala, não tem uma marca Rússia, tipo, russa, né? Tipo, bem pesada, né? Perde para os Estados Unidos, perde para a China, mas mesmo a Rússia tendo uma economia ruim, eles têm armas atômicas, bombas nucleares muito boas, Sim, sim. e aí eles não são colônia de nenhum país do mundo, embora eles tenham uma Sim. economia fraca, né? Uma outra Muito bem É, lembrado. observação aí, complementando o a argumento do autonomia. Léo, uma dos maiores
exportação que tem da Rússia é o petróleo, né? Sim, é o Sim. combustível. Eles Combustível ganham muito fóssil, dinheiro O gás combustível. natural, mesmo carvão. também, gás É como natural se do Nord fossem coisas Stream 2 e Nord Stream 1. as commodities básicas, né? Tipo, Sim, para sim. um funcionamento industrial. Exato. O Isso Nord Stream corresponde a 1 e o Nord Stream 2 também. 56,9%, tá ligado? Da exportação Aham, russa. exato. Enquanto que na China, as principais exportações russas com tipo, a maioridade é de 27%, são aparelhos eletrônicos, como se fossem notebooks, telefone e essas É, máquinas, robôs, drones, essas coisas. E o Exato, exato. resto por é exemplo, móvel, né? Tipo, 16%. para você chegar na China, você tem que nacionalizar a sua empresa. Então, Sim, você tem empresa lá dos Estados Unidos, lá na China, então nacionalizou, se juntou exato. ao governo chinês. Tu vê que o globalismo não é tão assim, tão separado assim, né? É, Pois é, isso é Entendeu? aí você verdade. vê que Por engraçado, né? isso O mesmo. chinês, quando vem no Brasil, eles abrem empresa do jeito que eles querem, do jeito deles. Agora vai o brasileiro querer abrir uma empresa lá na China, né? Pra ver se ele vai abrir fácil, né? É, tem que Outra nacionalizar. observação É, também, porque mano. eu acho Pode que a falar. China e a Rússia são uma das principais, tipo, capitais da sociedade secreta que está manipulando o mundo, literalmente, né? Porque, por Sim, exemplo, sim. eu acho que os Estados Unidos não teriam se elegido um presidente comunista se não fosse essas montes de empresas que estavam migrando para a China, né? Dos Estados Sim. Unidos se Bom, já é o nacionalizando. segundo, né? O Obama Que e o o, Biden são os dois que são comunistas, né? Mas enfim. sim, sim. Pois é. Que tem o que o Olavo de Carvalho falava que a KGB estava muito, muito, muito presente nos Estados Unidos desde sempre, cara. Por exemplo, esse tem até filme aí como copiaram a bomba atômica dos Estados Unidos. Era a KGB, por exemplo, Uhum. infiltrada ali É, fazendo pode ser. Uhum. expiações. É a Espionagem. KGB, então, entendeu? Ah. Ô, Biel, mas só aí toma aí, mano. Você cita aí a família real Fala. árabe, não sei que seja, mas a família imperial árabe é a única que até hoje é coraixita, né? Por isso que a Arábia Saudita também é a única que briga por causa disso, né? Falar o Deus lá na Bíblia, o Deus dos cristãos, e na Bíblia dos cristãos fala apenas uma nação. A gente é a nação, né, que saiu do profeta Mohammed, não sei o que, né? Agora Sim. outros quer pegar essa parte literal da Bíblia, falar, não, uma nação que vai internacionalizar as demais nações islâmicas que existem, seja no norte da África, seja no Irã, seja em tudo que é lugar, e depois a gente vai internacionalizar o mundo Por, inteiro sob a bandeira do Islã, né? Então isso sim, sim. que eles Por não entendem o exemplo, versículo da Bíblia e não entendem o Alcorão também nisso sim, daí. sim. Mas enfim. Por exemplo, você tem muitos prédios enormes em Dubai, na Uhum, Arábia Saudita. Já é globalismo. Você tem muito petróleo e se você compra da pessoa é porque essa pessoa é seu amigo, é seu uhum, aliado. Você não vai comprar coisa do inimigo, entendeu? Por exemplo, a sim. Arábia Saudita fornece boa parte do petróleo do mundo. Os países islâmicos fornecem outra boa parte do petróleo do mundo, então você tem aí já o globalismo já vendendo, né, entrando em acordo, né? Já tem outra vertente aí, por exemplo, agora, como é, ligaram aqui, agora na Arábia, como aí, porra, como aí, tá falando, tá ouvindo? Positivo, estamos te ouvindo. Tô ouvindo, tô Agora ouvindo. na Arábia Saudita, que eu vi, vão botar um dos maiores computadores do mundo, porque agora eles precisam de computador lá, servidor, né? Então já é coisa dos Estados Unidos. A Arábia Saudita está se juntando mais com os Estados Unidos, está pensando, acho que já fez até armas. Então a grande mãe, a Arábia Saudita, já está fazendo isso. Até dizem, porque é medo do Irã xiita, que é 20% do Islã, que tem muito foguete, pode atacar a Arábia Saudita também facilmente, usando muito mísseis o Irã tem. Então isso aí é outra vertente.
Entendeu? Certo. Ô, Biel, mas agora só fazendo uma leve observação nisso também. Tipo, a Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos quer se aliar com a Arábia Saudita. Até hoje, você O gosta avião ou não, passando, o avião passando. ainda Fala. gosta do avião passando. Sim, Ainda fala. goste ou não, a Arábia Saudita é do Partido Islâmico Capitalista, né? Do Partido Islâmico Socialista, como a Síria é, com Bashar al-Assad ou os outros, né? Sim. Daí, tipo assim, a lógica dos Estados Unidos é perfeita. O que vai adiantar a gente financiar um socialista se ele vai dar dub na nossa economia? Dar dub na nossa economia é, tipo assim, bugar ela, né? Não vai fazer a nossa economia girar, né? Então, nisso daí do Estados Unidos se aliar com a Arábia Saudita, tá certo, eu não tô, assim, não acho algo errado nisso, Sim, né? até porque um criou o outro, né? Você deve ceder o que é o aço ali, talvez, dos prédios, concreto, o cimento, o petróleo que compra, que você vendendo ou comprando, você é aliado, de certa forma. Nem quase sempre, né? Por exemplo, né? Uhum. Você vendendo e comprando quase sempre é aliado, mas tem raras exceções. Por exemplo, no o exército do Hitler, Alemanha, por exemplo, tinha muito comércio de Coca-Cola para a Alemanha, comércio de várias coisas, troca. Só agora, a partir de um momento, pararam só de vender petróleo. Aí a Alemanha nacional-socialista teve que se virar fazendo um petróleo, combustível de cacto, entendeu? É até orgânico, né? De certa forma, Que ecológico. vai um jogo meio geopolítico aí, né? Como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a população da Alemanha nazista, né? A população Claro. civil gostavam de beber Coca-Cola. E aí para aumentar, tipo, a moral no governo nazista, eles compravam Coca-Cola dos Estados Unidos, E tem um né? comércio E aí com o dinheiro, mesmo. com o dinheiro que era entregue para os Estados Unidos da Alemanha, eles acabavam financiando a guerra contra a Alemanha, tá ligado? É. Mano, isso que é Então é um engraçado, a jogo Alemanha, marketing geopolítico, tá ligado? Sim. aham, Fala, Léo. concordo. Só que a Alemanha do Hitler aí, Segunda Guerra Mundial, o nazismo, a Alemanha do Hitler não era um sistema assim de direita, mano. E idem na economia porque, sei Nem um lá, pouco. você é um alemão, vamos dizer Totalmente assim, comunista. alemão dos olhos azuis, mas, sei lá, você quer fazer uma Coca-Cola do sabor de chucrute, porque na Alemanha, sei lá, come muito chucrute. Eu vou falar, ó, aqui tá a receita certinho, bonitinho, preciso disso para fazer. Aí o governo fala, ah não, que isso, você vai abrir seu comércio? Quem disse que você vai abrir seu comércio? Me dá isso aqui, é meu. Dane-se a sua propriedade intelectual, dane-se o seu esforço, é meu, né, do Estado, você não vai fazer. Aí ele colocava um não, ó, não no papel, ó, não, você não vai fazer, pronto, acabou e dane-se. Aí a pessoa tomava prejuízo, né? Não ia lucrar, não ia Exatamente. render. É. Por Exatamente. exemplo, a Alemanha Não era à do toa que o Hitler, partido de Hitler era partido nazista. Não, partido comunista neonazista, né? Partido não, Nacional nacional socialista, Socialista nacional dos socialista. Socialista. Trabalhadores É, Alemães, é o PT da Alemanha esse é daí. o socialismo, É. alemão é de mais assim racial, né, do povo mesmo, do povo ali, né? A gente tem que evitar essas palavras aí, entendeu? Por Exato, vamos exemplo, pegar mais leve. sim, mas eu vou pegar para Débora. Por exemplo, o Hitler entrou no Infelizmente, poder. nosso YouTube não é patriota. É O comunista. Hitler entrou no poder fazendo a Socialista. noite das facas longas, por exemplo, onde morreu mais de 1.000 políticos, infelizmente, né? Infelizmente, sei lá, felizmente. E o povo, eu acho que o povo estava junto, né? Da noite das facas longas, eliminando os políticos. Dali mesmo já prisões, era campos, né? Deu para entender campos. Dali mesmo já tinha vários campos, mais de 1.000 depois no final, Eu acho vendendo que e isso daí soltando. infelizmente aconteceu isso daí. Por exemplo, quem ocupou a Áustria, que era do Império Alemão, a Polônia, que era do Império Alemão, foi uns tipos de sefardita, né?
os judeus que foram financiados por outros judeus e tal. E é isso aí, né, cara? É um povo nômade, recém-imigrante, tem também muita morte de alemães do Império, seja fora da Áustria, o polonês, tem muita morte e conflitos de revolucionários, né, cara? Algum assunto aí? Certo, certo, perfeito, colocação bem, mas só voltando ao Fala. assunto, por mais que, sei lá, você acha que talvez no regime militar, ditadura militar, como você gosta de falar, Sim, teve morte, mas sei lá, de qualquer forma, a taxa de fecundidade da mulher brasileira era ter 6 filhos, 6, depois 8, sim, sim. acho que 1960 era seis filhos que ela tinha, Então, depois passou para 8, depois passou para a 10, estatística que uma eu taxa falei, de a fertilidade estatística alta. é que morria muito mais pessoa do que nascia, só isso. Mas podia nascer mais 6 Certo. pessoas por mulher e Mas tal, morria mas do quê? De doença ou o que que seria? cara, como eu falei, é droga, né? Pó, né? Ah, entendi, entendi. Era Certo. puro, né? Os traficantes que usam aí, a gente fala, pô, né? Antes dos anos 2000 era tudo puro, a erva, a planta era pura, o pó era puro e tal, e era tudo puro. Tu vê um fenótipo, um corpo da pessoa, do brasileiro, era totalmente diferente com o que temos antes de 1960 e depois dos anos 2000. É o fenótipo, né? Ah, É o certo, jeito, o certo, É perfeito. verdade. comportamento. Entendi agora. Porque Compreendi é agora. uma marketing básica, né? Porque se a gente está vendendo menos produto pelo menos valor que a gente está vendendo um produto por inteiro, o cara vai ter mais lucro e vai ter mais coisas para vender, né? Então, misturava algumas coisinhas aí para gerar mais lucro. Sim, sim. Então, tanto na idade não, tanto lá no regime militar ou então na ditadura militar que teve, sejam como preferir, juntando a questão das pessoas terem mais overdose, né, porque pelo fato de ser mais puro, eles Sim, achavam que conseguiram um super exatamente. fodão, mas também a taxa de mortalidade das perseguições políticas dos seus contraversores, né, de quem não apoiava o governo. Mas Isso aí. esse porém. Então, digamos, a Perfeito. cada 8, quer dizer, digamos, a cada 10, vamos dizer assim, pessoas que morrem, 8 filhos nasciam, tá ligado? É, esse A cara, lógico. a contagem, né? Sim. É. Fala. Mas lembrando, tudo do mesmo pai. Era. Os outros eram conservador, né? É. E Leonardo veio, fala aí. Agora voltando também, quem talvez trouxe o nacionalismo para o Brasil, nacionalismo brasileiro, foi o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, né? Que você inclusive falou que tem laços com os Romanov, né? Eles Sim, descendem sim. dos Romanov, né? Então Da também teria Alemanha como. também o Kaiser. Então eu diria que é isso. Quem começou a propagar o nacionalismo no Brasil foi o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, Gonçalves Dias, né? Com a canção do exílio, Minha Terra Tem Palmeira, da onde canta Agora que Sabiá. eu lembrei, o E grande depois o Monteiro nacionalista. Lobato, é claro. Sim, Uhum. sim. Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato fala dos mitos, né? Do folclore. Daqui a pouco a Uhum. gente vai falar do folclore, né? Exato. Daqui a pouco Positivo. vai falar do folclore. Alô? Tá aí, tá aí. Isso, agora melhorou. Pode continuar. Por exemplo, um grande nacionalista brasileiro que eu lembrei agora, Gustavo Barroso. Você vai ler lá que ele era Boa. antissemita, né? De certa forma. Falou dos judeus que chegaram no Brasil, descobriu o Brasil, Bravanel, no descobrimento do Brasil, a família Gama, Vasco da Gama, tudo era judeu. Então, ele vem falando, vem ligando as descendências. Ele até sabia sobre o Talmud judaico e tal. Ele
saber hebraico. Ele escreveu muitos livros. O Gustavo Barroso, um militar aí muito famoso no Brasil, ele fala sobre a colônia de banqueiros no Brasil, tem vários livros muito interessantes. Para mim, ele é um dos maiores brasileiros que existiu, né? Gustavo Certo, Barroso. certo. Então acho que é isso. Vamos só dar uma recapitulada. Dom Pedro I, Dom Pedro II, talvez os presidentes da Primeiríssima República não atrapalhou tanto. Acho que assim, dos menos pior foi o Arthur Bernardes, pelo menos ele acabou com a criminalidade no Brasil, né? Ele fazia encontrar Deus, né? Aqueles que cometiam crimes hediondos, né? Mas enfim. Aí vem o Monteiro Lobato, acho que o Monteiro Lobato retoma bem também a questão do Hans Staden, a Confissão de Fé de Guanabara, né? Também já surgia meio que um nacionalismo colonial do Brasil, né? A gente não era independente ainda, né? E principalmente o Monteiro Lobato traz o folclore brasileiro e fala bem do folclore brasileiro e traz à tona e deixa popular o folclore brasileiro, né? Então, acho que pelo menos os grandes autores, os grandes arautos do nacionalismo brasileiro foram esses que eu citei, né? Não sei se vocês concordam. Interessante. Por exemplo, Concordo. quando... Fala, Vê. Não, só concordando ali com o Leonardo ali, eu acho mesmo que Dom Pedro I trouxe essa parada de nacionalismo, assim, também pelos próprios descendentes que ele teve, né? E descendentes do povoação portugueses, né, que ficaram aqui no Brasil. Sim. Pode continuar, Berrel. Por exemplo, vocês estão falando do folclore aí, cara. Ali no sítio do Pica-Pau Amarelo, você tem a Emília, né? O Visconde, Saci Pererê. Você tem a bruxa Queca, né? A Cuca. Aí você tem esses personagens aí representando uma história, né, cara? Por exemplo, ao meu ver, né? Como eu já falei, né? A história do Saci Pererê, o mito, a lenda, o folclore, para mim é um avistamento de um crime ou de um ser que coloca como usa short curto, tem uma só perna, ele é brincalhão, ele é negro, né? E brinca, faz peripécias, brincadeiras, rouba coisas, faz crime, grita, corre. Ao meu ver, isso aí, esse folclore brasileiro aí, é um avistamento de talvez um racismo criado na mente do brasileiro ou avistado, né? Acontecendo, né? Um crime ou um racismo, né? Para mim, aos dois extremos. A pessoa imaginou isso aí, ouviu isso aí acontecer, sendo fato ou imaginação, para mim é os dois opostos, né? Ou é racismo da pessoa que viu aquela coisa, ou é um fato, né? Que ele viu um ser diferente, entendeu? Mano, eu discordo, já falei porque eu discordo, né? Inclusive o Saci, ele é visto no Paraguai, né? O Paraguai, sei lá, é índio e branco que tem lá, né? Acho que é pouca população negra que tem lá, né? Afro-Paraguai, não sei. Mas enfim, e sei lá, mano, eu acho que também isso que tá, né? Em todas as culturas de todos os povos, você tem os antes-contos de fada, né? Acho que um anti-conto de fada, assim, muito famoso seria esse daí, do pescador e a sua esposa exigente, né? Eles voltaram pra pobreza, né? O ideal no conto de fada seria o que? Eles vivendo no palácio, vivendo bem, né? Só que a ganância da esposa dele foi tanta que eles acabaram perdendo tudo, né? Que eles conquistaram, aliás, que eles conquistaram não, né? Que o linguado deu para eles, né? O peixe linguado do pescador. Então é isso, só que tipo assim, tem a parte negativa, tem a lição de moral, né? Porque, sei lá, acho que todo mundo com plena e Tá sã falando do Boto consciência. Cor-de-Rosa? Também, a gente pode chegar lá também, mas eu acho que é isso, tem uma lição de moral nisso daí. Quem lê a história vai torcer para que
eles vão viver no palácio, eles vão ser felizes para sempre, eles vão ter filhos, né? Eles vão Porque viver bem, a gente tava mas falando, acaba né, acontecendo o contrário, né? o Isso que Leonardo, tá. você falou que mais assim que o mito, o folclore, é algo genético, né? Genético, passado de boca em boca ou de história em história. E eu falo mais Hereditário. eu falo que é mais avistamento, né? E também alucinação também, né? Como eu falei aí do Saci Pererê, né? Alucinação ou avistamento recente, né? Avistamento de um fato ou uma alucinação. Certo, certo. Ah, questão espiritual, né? Você fala também, tem uma questão espiritual, né? Sim, Talvez não religiosa, né? Porque religião, sei lá, cristianismo, judaísmo, islamismo, samaritanismo, mandeísmo, né? Budismo, né? Também podia falar, mas não uma questão de você ver o fenômeno sobrenatural e ser, tipo, você vê que você viu, né? Então seria isso também, né? sim. O que tu acha? Tu acha que é mais de boca em boca, genética, sei lá, da cultura do Eu povo, acho que é mais algo hereditário, por isso que tá, mano. Algo hereditário e também é universal, né? Se bem que eu já expliquei muitas universal? vezes, né? Porque a cultura de um povo é algo bem universal Interessante, entre eles, né? universal, né? Aham, universal entre eles, né? Tipo, a cultura brasileira também ela é universal. Para nós brasileiros, é claro, né? Tem a Sim, brasilidade, né? sim. Eu vou também adentrar lá. Mas eu acho que tá aí, mano. Tipo assim, por exemplo, é igual eu falei, né? Tinha tribo que, sei lá, cultuava só entidades boas, né? Ah, a gente quer fazer o bem, não sei o quê. Tinha as neutras, né? Que tanto o bem quanto o mal elas cultuavam, e tinha as tribos que só queria cultuar coisas ruins, né? Falar, não, a gente é do mal mesmo, que não sei o quê. Então, na mente deles, aí que vem sei lá, alguma coisa demoníaca, um espírito demoníaco, e vai ter essas características, né? E aí, sei lá, todo mundo viu isso, vamos dizer assim, uma senzala viu tudo aquilo, um quilombo viu tudo aquilo, uma tribo indígena que estava ali perto também viu aquilo. Aí foi É, relatando, um, relatando, né? e aí todos viram, independentemente da cor, da etnia, da raça, né? Todos viram aquela manifestação folclórica da floresta, não sei o quê, que também envolve a questão Tu da acha que espiritualidade, pode como ser fala, algo, mas todos viram, né, daquela algo forma. físico ou tu acredita em fantasma? Não, não acredito não. Fantasma? É tipo assim, mano, e também essa questão assim, acreditar ou não acreditar é tipo indiferente, mas a questão, sei lá, do folclore brasileiro, por exemplo, ser um patrimônio imaterial da humanidade. Tipo, eu não preciso acreditar no Saci Pererê. Se eu fazer um desenho muito louco do Saci Pererê, dos personagens do folclore brasileiro, já tá válido, já tá dentro do padrão e eu já também tô sendo nacionalista, você entendeu? Por Sim, sim. valorizar a cultura e o folclore brasileiro. Fazer um desenho aí muito louco do Saci, do Curupira, do Boto Cor-de-Rosa, do Mapinguari, do Lobisomem, muito louco eles aí, tirando uma selfie, eu vou fazer. Então já tá válido, né? Já tá dentro do padrão, né? Já tá dentro do Sim, padrão sim. hereditário, né? Vamos assim dizer também. Entendi. Eu acho Tipo aquela que. coisa, né? Como para fazer uma Fala. propaganda de uma marca, só vestir ela, né? Sim, Então, basicamente, nessa simbologia que eu acabei de citar, seria como se fosse, tipo, o nacionalismo ser uma marca e a gente fazer um desenho de algum dos integrantes do nosso folclore brasileiro. Seria patrocinar essa marca, né? Fazer uma propaganda, fazer uma exposição, como se fosse um nacionalismo. Sim, sim. sim, sim, Por totalmente. Eu acho exemplo, que uma coisa muito iconografista, né? Uma iconografia, E vamos assim dizer. iconografia boa. por exemplo, eu falei que pode ser alucinação, delírio, né? Delírio. Ou fato, né, cara? Por exemplo, você falou aí do Boto Cor-de-Rosa. E tem até no YouTube acontecendo recentemente, mais ou menos. O que que acontece? Qual o folclore do Boto Cor-de-Rosa? O marido chega na mulher, a mulher tá, pô, tô grávida de tantos meses, ou tive um ato sexual com um homem ali. Aí que o marido descobre da mulher? A mulher relata que viu o boto cor-de-rosa, a mulher ribeirinha da Amazônia, o casal da Amazônia, a mulher relata que viu um boto cor-de-rosa. E esse boto cor-de-rosa virou um homem e teve atos sexuais com a mulher.
e engravidou, ou só teve atos sexuais, o marido descobriu isso de alguma forma, e acontece isso, né? Na Amazônia brasileira, do boto cor-de-rosa virar homem e ter atos sexuais com uma mulher. Mas é claro que isso está vindo à tona hoje em dia. Olha quanta música promovendo. Ah, o folclore do Boto Cor-de-Rosa. Olha quanta É, música que está promovendo a traição hoje em dia nas músicas populares brasileiras. Eu não falo MPB, não. Eu falo nas músicas mais populares brasileiras hoje em dia, como, por exemplo, é, samba, pagode, sertanojo, sertanojo universitário, um monte de músicas assim desse naipe está sendo promovido. Hoje em dia está migrando até pro rap, e eu gosto bastante de rap. Só que agora vim falar que é um boto cor-de-rosa, porra, o cara tem que ser muito retardado para acreditar também, né? Que um boto É cor-de-rosa exatamente vai isso, mano. vai surgir à tona, se formar como homem, transar com a mulher vai voltar assim, caralho, velho, te traí, mas foi com um boto cor-de-rosa. Tu acredita, mano? É tô óbvio que grávida não. aqui, tô grávida. Ela fala, tô grávida do boto cor-de-rosa, virou homem. É, É, uma exatamente. ignorância popular seria, né? O cara meio que matar e pensando que é verdade, é da mulher dele, né, mano? Mas enfim, Sim, coisa claro. popular. Mas assim, e tem É no um YouTube, folclore que tá vindo cara. à tona hoje em dia. Coisa humilde, né? Assim, E nesse tem no sentido. YouTube, cara. Tipo, o cara descobriu lá, tô grávida do boto cor-de-rosa, virou um homem bonito aqui. E teve atos sexuais pra mim, tô grávida. O cara descobriu a relação sexual, né? É bem isso. O cruzo, É o ato verdade. sexual. E ele foi lá, tem no YouTube filmado, pô. O cara matou o boto cor-de-rosa, cara. Sério, ele fez esse crime ambiental aí, porque descobriu o chifre dele, cara. Que a mulher traiu ele e tal. O Coitado, cara sobrou descobriu o pro Boto, não chifre. tem nada a ver com isso. Pô, É. Exatamente. Mano, mas só voltando, aí eu acho que eu teria duas respostas para isso, né? A primeira, vamos só supor que seria, vamos dizer assim, meio que na história mesmo, a gente tá lá contando o livro, no conto de fadas, que não sei o quê. Isso daí ia ser um anti-conto de fadas, porque eu qual que seria acho. o conto de fadas nisso? Seria, sei lá, mano, Anti-folclore, né? É, anti-folclore, teria que ter um final um feliz. ótimo neologismo nisso daí, né? Um ótimo neologismo. Porque o conto de fadas seria a mulher ribeirinha, casar com um homem ribeirinho, que é certo, trabalhador honesto, não sei, Sim. pega vários peixes, cuida dos filhos dele, e o boto cor-de-rosa, ele encontra uma outra bota cor-de-rosa, ele vira um homem e a menina vira uma bela de uma pardinha, não sei, aí eles vão pro baile junto e sei lá, eles se conhecem e virem amigos por lá, né? No baile que tem no cais do Ribeirinho, né? Aí seria o conto de fadas ideal, né? Os dois virando pais de família, pais e mães de família, né? E eles, quando entra pro rio, eles viram botos e botinhos, né? Não sei, botinhas, né? E eu acho que essa seria o ideal se a gente colocasse no conto de fadas, né? Agora, a É, parte mentirosa é exatamente isso, né? O homem vai lá, sei lá, seja por uma mas é o ignorância dele, folclore, né, né? cara? Eu acho que a De não ter maioria dos informações. folclore é É, negativo, né, cara? Os mitos. alguns, né? Não tem É, informações e vai lá e comete um crime ambiental, né? Porque o Boto já tá em extinção e acaba matando ele, que não tem nada a ver com isso, né? pô, Sobrou pro Boto. sim, sim, sim. Pra quem vai Me diz na uma Amazônia coisa, aí, fala. me diz uma coisa, se esse folclore for verdade, né? O Ah, Boto Cor-de-Rosa ter virado o homem, comer a mulher do cara, sim. a mulher poderia ser presa por zoofilia ou não? Sim, eu acho que é crime, né, cara? Eu sei que no É Irã bem isso, né? Islâmico, ou xiita, você pode ter uma relação com o animal, mas a segunda é crime, entendeu? A segunda é crime de morte até. A primeira relação, Pô, pior que eu já vi zoofilia, gente que casou com o próprio pet, velho. Não, sim, tipo, tem esse presencialmente, pessoal, mas né? vagando pela web. Sim, e É, dá mas isso muito, daí é também carência, né? Não sei. sim, e dá É, dá pra se dizer que câncer, sim. e dá câncer nos órgãos, né? Sexuais dá câncer, né? Sabia disso? Nossa, eu A não boa sabia parte dessa não, mano. das, das castrações, problemas dos órgãos sexuais de mulher e de homem é isso. É isso que acontece, entendeu?
Mano, horrível esse anti-conto de fadas, né? Mas enfim, é isso, mano. É Tipo, de verdade. qualquer forma, tem uma lição de Ô, moral, né? Leonardo, Pro eu bem ou acho que pro mal. todo folclore é assim, né, cara? Por exemplo, você tem do boto cor-de-rosa, cara. Cuidado aí que você for na Amazônia aí, você vê um boto cor-de-rosa aí perto da tua mulher, cara. Não deixa não. Perto do rio aí, ó. Cuidado que o Eu boto de vi isso, né? cor-de-rosa Fazer o vira quê? um homem bonito aí, ó. A mulher Daí vai ver hipnotiza a aquela cor mulher, rosa Ó, o lá, Brad né? Pitt. deixa a mulher hipnotizada A por ele. mulher fica hipnotizada pela cor rosa, cara. Sei lá, Complicado será isso daí. que. Será que o bico a boca do boto cor-de-rosa lembra um órgão genital masculino, cara? Será? Vai Você já, saber. O Vocês já golfinho, ouviram a falar maioria dos que. golfinhos é Um novo tipo de golfinho nariz tampão de pra boca de garrafa, o boto. nome, né? Sim, Que tem sim, no o mar. golfinho tem nariz de garrafa, né? Parece um órgão genital, né? E o boto cor-de-rosa, ele tem também, ele é da família do golfinho, né, cara? Sabia isso? Ele é do. É, dá pra imaginar, né? Porque são meio parecidos o golfinho. Sim, é da mesma família do golfinho. O boto cor-de-rosa. Será que é zoofilia direto com a mulher? Ou a mulher ficou doida ali, viu a cor rosa e fez isso? Vocês sabiam que golfinhos têm muita acusação de abuso sexual, né? Golfinhos, de pegar Nossa, eu nem mulher e sabia tal. disso. É verdade. Sabia disso não? Dá um Google aí, cara. Não, Pesquisa aí. Sabia disso não? não sabia. Eu tô esperto, às vezes eu fico viajando nos vídeos de meme, essas paradas aí, do nada aparece lá, mulher que tá sentada, tipo, num cais de madeira, bem próximo da água, daí do nada sai um golfinho ali e começa a Sim, o fazer uns movimentos meio golfinho Brega parece que Johnson. sabe das coisas, né, cara? É o bicho mais inteligente que tem, né? Um dos bichos, os animais mais inteligentes, né? É verdade, eles conseguem decorar, se não me engano, mais que 200 palavras de Golfinho, né? É muito ditas pra eles, inteligente. né? É, Com comandos de voz, tudo. e Certo, o, certo. Então, Mas para finalizar, Biel, tem algum personagem do folclore brasileiro que você gosta, então, que você acha que é um conto de fadas, que você acha que contribui para um conto de uma fadas coisa boa, um brasileiro? folclore bom, cara. Cara, nenhum, cara. Sendo sincero. Você mas qual seria tem. o que tu mais gosta, tá ligado? Tipo, o que tu mais Ah, gosta de pesquisar, assim, se tem que fosse para tomar parar pra cuidado com o pesquisar. boto cor-de-rosa, né? Tomar cuidado com o boto cor-de-rosa aí da Amazônia. Você cuidado com o rio aí, que esse é ribeirinho aí, ó. Cuidado com o boto cor-de-rosa aí perto da tua mulher, da Tá tua certo. esposa, da tua crushzinha, da tua pardinha. Cuidado aí, cara. Porra, não deixa a mulher perto do rio, não. Não deixa a mulher perto do rio, não. O boto Preferência é uma cor-de-rosa acompanhar. aparece. O boto cor-de-rosa aí com o bico de garrafa rosa aí, pô. Ou ele vira homem, bonito. Tá certo, mano. Tá Cuidado. certo. Essa metafísica aí ninguém conhece. Essa gnose aí, do boto cor-de-rosa aí. Engravidar mulher, sei lá. Será que. Agora que eu lembrei, pô, que você tem na Bíblia, né? Você tem proibido comer porco, né? É proibido também comer outros animais, né? Mas é Não, proibido mas comer na lei porco. mosaica, né, mano? Aqueles Sim, que querem seguir a lei mosaica, a parte cerimonial, né? Agora, quem não quer, não segue. Eu não sigo a parte cerimonial, é, só a parte moral. Você tem, por exemplo, na Bíblia, relato de pessoas com duas cabeças. Lá na Índia, falando mais ou menos lá da Índia, o povo tal lá da Índia, com duas cabeças. É Você. complicado, mano, a vida dessa Ah, pessoa. mas também, né? Tomando banho naquele rio sujo de merda lá da Índia. O Rio Como é que Grande, não vai mano, surgir? Por deve exemplo, sair mutante É a desse mesma você tem coisa rio. que muito eu me na atirar aqui Índia, no Guaíba. Ou você no tem muito. Tietê, tá ligado? Por exemplo, eu te dou um exemplo. Eu tô ligando do porco, mas é mais também dá para ligar mais com o da Índia. Tem muito pessoas na Índia que tem rosto de vaca, e sendo que o deus é vaca, é uma vaca. A deusa é uma vaca. Você tem É complicado, pessoas mano. com pata de vaca, de Uhum. boi, né? Tem muita zoofilia lá de homem e mulher pegando vaca, né? Pegando vaca. Tem um passando no avião aí do Via. Tá Tem no muito, aeroporto, Via? tem muito É, caso de. transmissão direto do Aeroporto Internacional de Porto Alegre. Não, pera.
Tem muito casos de atos sexuais entre vacas e humanos na Índia. Vocês, por exemplo, vocês acham que essas pessoas que têm rosto de vaca, pata de vaca, é fruto da zoofilia, atos sexuais de vaca com humanos? Ah, mano, eu acharia pouco provável, porque um ser humano não nasce desse jeito. E se nasceu, eu acho que ele não tem uma vida útil muito longa, né? De longo prazo, né? Uma vida de longo prazo, ele morre rápido, Tá? né? Fica Se com um não monte É de multiplica verdade, é problema. mal, verdade. Mano, Como, eu por vi exemplo, também na também Brasil relacionado Paralelo. à relação de incesto, tá ligado? Por exemplo, digamos, um primo come a prima e tem um filho. Tem, tipo, 80% de chance da criança nascer doente da cabeça por É, causa dos exato, genes, tá exato. ligado? Primo de primeiro grau Então seria bem congênito, né? difícil. E É, mesmo isso, coágulo exatamente. sanguíneo, né? De primeiro grau Uhum. coágulo E, sanguíneo, eu não sei o quê. inclusive, eu É, tenho um mano. amigo mas meu que aconteceu isso daí na família dele, é, tá ligado? É. acho Ah, que primo com primo não é tão problema assim, não. Acho que é 60% mais ou menos. 60%. Agora irmão, né? Irmão, É, irmã, irmão tchau com e irmão bênção, né? é. é mais certo, mais certo. é. É. No Brasil Mano, eu vi na aconteceu aí, Brasil né? No E não Paralelo, deixa de ser Brasil, mano. bizarro também, né? no Brasil Aham. aí que o pessoal, não vou falar o presidente, né, que venceu aí, o L, né? O L, O onde Lully. ele venceu nas cidades aí que ele do interior aí mais Outra pobre, gravação já. aí acontecia, né? Aumenta o Acontecia microfone, de gente, hein? um estado aí que uma cidade, um município que aconteceu que pai engravida filha e tal, uma Nossa, que horrível, mano. cidade tem isso aí, pesquisa aí, até o pessoal tava falando, pô, olha onde Tarde isso. Vou ver. O L venceu aí O em Lully. 2022. É. Ô, mano, mas voltando, também Lula. eu vi na Brasil Paralelo que teve uma modelo aí, eu acho que famosa, né? E ela é contra o aborto, né? Ela é pró-vida, desde aquele tempo Ah, aí, 1992. Parece que, assim, e depois que aconteceu essas coisas com ela, né? E vou falar também mais à frente, o primeiro filho que ela tentou ter, o menino, ele nasceu, tipo, sem sêmen, né? Assim, mano, e também não dá pra entender, né? Como que o médico sabe, né? Que mas o o que que bebezinho ela fez? futuramente vai. E ele morreu, mano. O menininho, o bebezinho, assim, futuramente ele nunca ia gerar sêmen dentro do Sim, sim. testículo dele. Ele morreu por É, causa ele disso, será mano. Eu nem estéreo. sabia. Essa Caraca, não modelo sabia que aí isso podia italiana, acontecer ela mesmo. conseguiu ter filho, só que ela teve o filho e morreu, porque, tipo, o corpo dela Meninos era bem com fraco, né? meninos com Down, eles são estéreis, assim. É, esse filho dela morreu, só que daí ela conseguiu ter um outro, daí só que infelizmente ela não resistiu e morreu, daí ficou o marido dela cuidando do filho dela. E ela Mas falou, ela fez uma o que carta ela antes de morrer. fez, cara, pra dar nessa coisa aí? É, antigamente a tecnologia não era tão avançada. Não sei se foi tipo inseminação que fizeram nela, né? Mas ela era bem fraca e ela morreu, né? O corpo dela não suportava. Antes dela morrer, ela escreveu uma carta, né? Ah, meu filhinho, eu tô aqui do céu, o papai do céu tá Mas comigo, esse né? caso é Legal, o mano. quê? Tá entendendo, História. ouvir? Ouvir. Sim, tô entendendo. Ela fez o que, o Leonardo? Esse caso é o quê? Não, De que? então, é por causa disso, Não, mano. Tipo peraí. assim, dentro do próprio corpo humano, do escopo humano, da fecundidade, da Ah, fertilidade humana ideal, né? Tipo, ó, ser o humano com ser que? humano. Tipo assim, um probleminha, talvez, um probleminha genético de, por exemplo, da criança não nascer com sêmen, alguma coisa já compromete a Fez. vida inteira dela, porque ela pode morrer, ela não vai, sei lá, chegar nem um ano de O que vida, eu ela vai ter uma vida sei, o muito que curta, eu ela já morre. sei, Agora você imagina com um animal, deve ser pior ainda isso daí. o que eu sei é que Caralho, não sabia disso não, hein? bebê de proveta de laboratório, né, fecundação, eles têm, eu acho que mais de 50% de chance de ter câncer, algum câncer grave, né? Nossa, não Querendo ou sabia não, o dessa, não. esperma ali fica guardado ali no gelo, mas sai, recebe radiação, fica problemático o esperma, né? É, Complicado, Entendeu? mano. pode Não sabia ser, né? disso. O processo de guardar, né? Pode Sim, gerar sim. alguma coisa genética. Tipo, pô, se for no gelo, acho que os espermatozoides vão ficar congelados, né, porra? Então, por um Não, tempo, eles vão é. ficar ou paralisados ou então vão ficar mortos. Então, o Exato, processo exato. para reativar eles, reacordar A eles, os onda, né? A espermatozoides, onda, né? A onda. é isso, exatamente. Pode gerar alguma coisa. Ah, mas É, esse então aí é aeroporto que tá tá. gostando de enviar avião agora. Aham. Foi uns 13 mais uns 10 minutos. Ô, Ah, louco. é só você desligar, Vê. Nessa hora dá pra você desligar. Desligou.
Não, tá ok, tá bom. Mano, tipo assim, então, se com o próprio ser humano essa questão já é muito delicada e complicada, aí você imagine com o animal. Por isso que eu não acredito não, que, sei lá, Isso aí o ser humano da vai Índia, nascer né? com... Da eu não vaca e os acredito não. Por indianos causa disso que eu não acredito. ser descendente de vaca, alguns, né? Por isso que eu Cara, não que nem eu acredito. falei no grupo uma vez por você tem bilhões de indianos já existia, né? Você tem até o budismo ali, eu acho que o budismo, o Buda era indiano. Você tem bilhões de pessoas indianas, já existiu com aquela característica ali, aquele corpo, aquela aparência. Aí você bota aí bilhões de pessoas endeusando em anos, séculos, milênios, endeusando uma vaca, aí tendo atos sexuais, né? Tu acha que, por exemplo, bilhões de tentativas ou bilhões de tentativas não nasceria um indivíduo fértil junto do homem com a vaca ou do boi com a mulher? Tu não acha que daria um indivíduo fértil? Mano, eu não acredito não, mas tudo bem, eu compreendi a sua É, opinião. Bom, agora vocês que sabem, se vocês quiserem acho fazer difícil acreditar, mas. finalizar a consideração final, vocês que sabem aí, falar mais de E a nacionalismo. opinião do V aí? Eu acho que seria bem difícil, né? Eu acho, Mas, tanto por o fato da gente assim, já comprovar que tem bastante várias chance. tentativas, né? Várias tentativas, às vezes, como eu falei, né? Décadas, anos, centenas de anos, Sim, milhões sim. de anos, né? Milhões. Eu acho que a teoria mais provável para uma pessoa nascer com uma semelhança assim de uma vaca, né, seria mais como se fosse tipo uma modificação genética no espermatozoide de um boi, né, e teria fecundado no útero de uma mulher. Eu acho que seria Tu já a teoria acredita mais mais, né? provável. Tu acha Eu mais acredito mais provável, nesse né? ponto. Da Isso, eu acho mulher muito com mais boi, provável né? isso. A mulher Isso, com boi. tanto porque até no próprio Gênesis, né, como a gente tinha citado recentemente, de no caso isso seria incesto, né, que seria irmão com irmã, primo com prima, né, Na pai com Gênesis, né? filho ali, né, isso. Até Por no Gênesis ali exemplo, já tem bastante probabilidade de dar erro. Eu acho que seria muito mais improvável de dar certo numa questão zoofólica, né. eu acredito nisso é que eu falei, cara, que pode ter nascido um indivíduo fértil, né? É. Porque você vê muito casos, né, da Índia de homem com vaca, né? Atos Pode ser uma coisa assim. pecaminosos. Eu acredito que possa ter sido uma coisa assim, tá ligado? Tipo um experimento neonazista, ou então um experimento chinês lá Porque daquele organização que a gente tinha citado, mais pela metade do nosso podcast. E eles queriam, tipo, foi uma merda geral, vamos tentar esconder esse negócio aí, não tem finalidade de a gente estar fazendo esse tipo de teste, vamos jogar onde? Qual é o único país que a gente não vai suspeitar nada? Porra, a Índia. Vamos jogar esse experimento lá, tá ligado? as E isso pessoas, daí acabou crianças, se que apropriando. Correto. Isso, não, exatamente. mas Eu acho que seria mais provável ver isso, cara. Eu vou ser bem esses sincero. esses deuses, tipo, nasceu uma criança aqui com pata de vaca, rosto de vaca, endeusada, né? A Sim, deusa sim. reencarnou, a deusa reencarnou. Isso aí, muito provavelmente, tem relatos disso desde sempre, né? Na religião deles, É, Do Vedas. olhando pelo lado mais religioso, né? Isso daí até pode estar acontecendo, né? Como, por exemplo, eu acredito que todas as religiões do mundo são familiares uma à outra, tá ligado? Como se Isso. fosse, tipo, um monte de pessoas tentando fazer uma prova de matemática para chegar numa determinada resultado. Só que cada um vai fazer de uma forma diferente, tá ligado? Não sei se entendeu a analogia. Mas Entendi. pelo fato de, na religião que tinha no nosso antepassado, né, na Grécia, né, como por exemplo os deuses, que não era um, né, como por exemplo Zeus. Zeus ele gostava de ser um fanfarrão, né, vamos dizer assim. Ele saía lá do trono dele, ia para a Terra, usufruía dos corpos femininos e voltava. E isso daí diziam lá que tinham bastante semideuses, entre aspas, para com o sangue de Zeus, né? Pode ser alguma familiaridade entre esses dois tipos de religião.
Como se fosse, tipo, a vaca ser um Zeus da vida, né? Falando de um Correto, modo correto, não científico, mas sim religioso. Não. correto. Bom, agora por mim, se vocês quiserem finalizar, pode finalizar. Estamos 1 hora e uns 20 minutos aí de live. O que vocês Tanto acham? faz, cara. Pô, Tanto faz, verdade. cara. Porque É, eu É, deixo a minha opinião aí, né, cara? Biologicamente, se você tentar várias vezes, porque eu acho como eu que você vai falei, muito pela linhagem darwinista, né, mano? Eu não concordo com o Darwin praticamente nada. Eu sou totalmente criacionista nesse é, ponto, né? Os tu acredita, por podcasts do exemplo, que Marcos a Terra Eberlin é tem bom 5 nisso mil daí. anos? Tu acredita que a Terra tem 5 mil anos? Mano, aí é que tá também que o Eberlin fala, eu também já tinha essa curiosidade faz tempo, tipo, só que eu vou falar as duas, a dele e a minha. Tipo assim, Deus poderia ter feito durante muito tempo a Terra e como é mesmo, e o mar, e não sei o que, só que depois coabitou, né? Tipo, nasceu vegetal, nasceu a grama, não sei o que, né? Mas podia ser que estava escondido, né? Aí Deus falou que haja, né? Mas podia estar imergido, não sabemos, 1 bilhão de anos, 5 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, não sabemos. Essa conta matemática para vamos dizer assim, para descobrir, né? Mas que seja. Eu também, só que aí também seria muito estranho isso daí, né? Tipo, falar que o solo que a gente tá, a terra, onde nasce grama, não sei o quê, é feito de animais e vegetais mortos e rocha desagregada. Aí, tipo, seria estranho, né? Deus vai matar, tipo, agora, de propósito, um monte de animais e vegetais mortos, tipo, sei lá, formiga, minhoca e deixa eu ver o que mais. E vai fazer desagregar a rocha, tipo, agora, para ficar, tipo, bilhões e bilhões de anos. Sim, Mas sim. mesmo assim, se isso Eu, acontecesse, vamos dizer que ainda assim, essa seria a receita, tá, tipo, dentro do padrão, você entendeu? Ah, não sei qual tipo de animal vai ser, sei lá, formiga, minhoca, a grama, a raiz do vegetal que também desintegrou, e aí a rocha que está embaixo, sei lá, tipo uma rocha parecida que tem nas praias, também desagregou, e aí fez a terra onde nasce a grama, também está dentro do acordo do padrão, né? Tipo, não sim, falou sim. agora, tipo assim, não fala do passado, no passado eu, sei lá, eu matei mesmo a formiga de propósito, daí eu também desintegrei ela com uma rocha assim, assim, assada, e daí tipo assim, não fala, só fala que tá lá, né? Então, eu acho interessante isso daí, né? Que o Marcos Eberlin, que é o presidente do Design Inteligente do Brasil, também tem esse pensamento, né? Aliás, quem tem esse pensamento é mais o Rodrigo Silva, né? Que é arqueólogo, adventista, tudo Sim, mais. sim. eu acho Aproveita que aí, Deus seria um pouco mais. Eu acho que Deus seria mais, como é que eu posso dizer? É mais evolucionista, tá ligado? Porque a gente já tem alguma Aham. uma presença, né, pela Arca de Noé, né? Dessa minha opinião. Exato, exato. Mas como se fosse a Arca de Noé mesmo, porque tipo, ele criou enchente, falou com Noé, reúne os animais aí, bota dentro de uma arca, um eu de acho que cada é sexo aí, para poder se um povo reprocriar depois. isolado. Eu acho que é um povo isolado. Não, Ah, eu mano, digo como Noé se não é um fosse povo uma isolado? questão evolução, né? Porque, tipo, nada sobrevive sem água, né? Então, provavelmente, a primeira bactéria, que seria, né? Seria indo na água, assim, ela se evoluiu, formando outros tipos de bactérias diferentes, evoluindo do peixe, evoluindo e o Por peixe indo exemplo, para ali na fora Bíblia, d'água, ali, como a sapo Bíblia, por e exemplo, fala, tartaruga, essas coisas. havia vida sobre as águas. E Deus andava sobre as águas. É mais ou menos tu interpreta que É. havia vida, né, da água, né? Aham. E isso, Ô, exatamente. Gabriel, mas eu acho que aí é que tá. Não é um negócio, tipo, isolado, porque é o que tudo leva a crer. O Noé teve os seus filhos e as suas noras. E talvez até Noé deve ter inventado ou Sim. efetivado a monogamia no mundo, né? Mas que seja, aí dentro da arca, enfim. Tipo assim, o filho dele, o Cã, casou com uma negra, uma africana. O Sem casou com uma europeia, né? Meio uma loira dos olhos azuis. E o Jafé casou com uma índia pele vermelha. Então, tipo assim, todos originou do Noé, né? Que seria a sopa primordial de tudo, né? Mas enfim, da humanidade, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, esse Khan aí, ele teve um problema enorme com o Noé, porque o Noé ele desceu Ele da Arca de Noé. amaldiçoou a geração do Cã, só que acabou quando Jesus acabou com a lei mosaica, né?
Que daí Jesus rasgou o véu e nenhuma maldição era mais imposta sobre nenhum ser humano do face da terra, né? Mas enfim, ouvi, você queria falar algum negócio? Desculpa te interromper também, você ia falar sobre o Noé, que você ia falar? A Terra. Não, basicamente já tínhamos concluído o raciocínio, né? É mais a questão evolucional, mas agora eu fiquei com uma questão na cabeça, né? Será que essa Índia Vermelha não seria a, a mãe de Hellboy do filme? Sei lá, né, mano? Pele vermelha, enfim. Vai saber, né? Bom, Pô, cara, se tiver mais a algumas minha, luzes na mente a aí, minha vamos dar. opinião dessa datação, dessas datas aí, cara, a minha é duas opiniões, que não fecha, né, pô? Por exemplo, eu acredito que talvez ali na Bíblia foi 5.000 anos, mais ou menos, começando com Adão, e um povo isolado, um conhecimento, a cultura, conhecimento, por exemplo, o Noé, ele desceu da arca da arca, e foi plantar usando uma ferramenta. Você dá a entender que Noé foi um dos primeiros, o primeiro agricultor, por exemplo. Ele usou uma ferramenta no chão para plantar vinho, plantar uva, né? Para ter vinho depois. Por exemplo, o Adão, 5.000 anos de Cristo, já começa com mandamentos, ensinamentos, arrependimento, por exemplo. Entendeu? É, Entendi. Eu acredito nisso, cara. E também acredito, pô, talvez a Terra não tenha 5.000 anos, começando com Adão, mas talvez a Terra tenha milhões de anos, como pega ali em Gênesis, e Deus andava sobre a água e tinha vida. Por exemplo, você tem ali na própria Gênesis, né, a serpente, mais ou menos, é a primeira criatura, por exemplo. A vida microbiana é uma coisa parecida mais com cobra do que é, com bolas, por exemplo, com o ser humano. Você tem Entendi. praticamente ali na evolução das espécies, é mais fácil virar cobra, depois tu vem mamífero, tá na ordem de evolução, entendeu? O mamífero é um dos últimos, entendeu? Certo. Vamos ver, mas por mim, se vocês quiserem, já pode finalizar. Não sei se vocês vão falar mais coisa, fazer Mas o outro consideração assunto, final. cara, Oi? fala, Eu Então, tô não por sei se vocês vocês já também. querem fazer. Se tiverem vocês outros que temas sabem. aí, poderíamos seguir. Sim, minha opinião é isso aí, cara. Entendeu? Dois Certo. extremos. Pode dizer, a Terra ter milhões de anos e valer a Bíblia, né? E a linhagem ali de Adão é o primeiro conhecimento, a clareza, o arrependimento, né? Também, né? Porque, querendo ou Aham. não, você tem Eva com a serpente. Então, já tá ligando aqui outra coisa, né? Com zoofilia, né? Eva traiu o homem Não, com uma mas aí serpente. não, ela só ouviu o que a cobra falou, mas não fala que ela teve relação sexual com uma cobra. Talvez, né? Tem os caras, tem os rabinos, eu acho que interpretam sim, cara. Eu Não sei, mano. Mas de não qualquer forma, a gente imagino é algo cristão, a gente não maior é judeus, né? que um Tipo, eu homem pelo menos. genital que uma serpente, né? Imagina, sei lá, uma anaconda, uma python, uma anaconda com a Só mulher, se for da por exemplo. parte deles que eles acreditam, mas no cristianismo não tem isso, né? Não que eu saiba. Caraca, vai caber uma Então, anaconda na mulher, mano? tem interpretações rabínicas, assim, de pessoas assim, Estranho, cara. hein? Por exemplo, Adão, ele conheceu Eva, teve filho, Caim ou Abel, não me lembro quem nasceu primeiro, ou se os dois que nasceu primeiro. Esse conhecido na Bíblia ali é ato sexual, entendeu? E Não, Adão mano, teve, não ouvi falar conheceu. disso não, velho. Mas enfim. É, Ô, Biel, sim, você ia é fazer consideração final? Vocês iam puxar outro assunto? O que vocês iam fazer? interpretações. Não, só finalizar um pouquinho aqui as coisas. Tá. Se você quiser terminar, pode terminar, tu que sabe, cara. Vamos fazer então, que eu acho que já deu mais de 1h30 de live aí, de podcast. Sim, sim. Então, Alguma É, palavras a mais? 1h38. vamos fazer considerações finais, né? Vocês pode começar aí a ouvir se ele quiser. Manda bala aí, Beiel. Minha opinião é essa aí, cara.
Esses fatos aí, para mim, é tanto que faz, do sistema nacionalismo ali, você gostar do militarismo que salvou o Brasil em 1964, do comunismo, das drogas, da esquerda, financiada muito provavelmente pela Rússia. O patriotismo é também apoiar isso, os militares, a aeronáutica, marinha, etc, etc. O convívio, né? Você se educa para ser patriota, você melhora a sua vida para ser patriota, defender seu grupo, sua rua, seu bairro, seu município, sua cidade, seu estado e seu Brasil, né? Sua história, seu passado. Ser patriota é isso. Por exemplo, em 1964 pode ter evitado a ditadura comunista e entrou no lugar militar, por exemplo, para evitar as drogas, o comunismo, o socialismo, né? As ondas de drogas, etc, etc. E o patriotismo também seria melhor a Copa do Brasil melhorar no futebol, né? Não temos mais jogadores bons, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Júlio César, goleiro. O patriotismo também é isso aí, para dar mais esperança para as crianças que gostam de um futebol e tal. E defender o Brasil, né? Que, querendo ou não, o patriotismo, o maior do patriotismo é defender o Brasil acima de tudo, né? Aí Certo, tive correto, essas correto. opiniões aí sobre o folclore e tal. Para mim, a gnose, o conhecimento, o espírito, avistamento, ilusão de ótica, pode ser verdade ou mentira, né, cara? Entendeu? E eu apresentei esses fatos aí de biologia, ligando zoofilia com vacas indianos. Eu queria falar também dos porcos com humanos, sei lá, mas, pô, não dá para botar aqui papo aqui, mas depois deixo para outro podcast e tal. O fato é isso aí, como que eu falei da Índia, né? Os indianos usam muito as vacas sexualmente, deusas deles, deuses. E pode ter nascido indianos férteis, junto com vacas, bois. Então é isso aí, cara. Beleza, beleza. Agora quem falou, eu ouvi quem que seria melhor fazer a Tu consulta? mesmo, ele. Eu mesmo? Ah, Vai mano, lá. então, bom, o aeroporto passar, ele tá no aeroporto. Normal dessa. Bom, mano, sei lá, eu sempre achei que o nacionalismo, o patriotismo seria algo importante na vida e na construção moral e cívica de qualquer ser humano, talvez não só no Brasil, mas, né, em todos os lugares do mundo. Eu acho que um povo aí que tem pessoas nacionalista, patriota, faz com que a nação fique forte, né? Embora também é claro que é o que eu falei, né? É bom que o Estado, entre aspas, esteja fraco, não fica se intrometendo muito nas famílias, nas coisas, né? Você vê nos Estados Unidos, sei lá, você tem problema com seu filho na sua escola, que a professora não está ensinando direito, a professora passa coisa na lousa e fica vendo uma revista de moda, não tá nem aí. Você pede para o seu xerife no seu condado, o seu xerife no seu condado vai lá e faz a professora mudar de postura, né? Agora aqui no Brasil não, você tem que ir lá para a União, você tem que ir para Brasília, você tem que conversar com o ministro da Educação, né? Então é algo que atrapalha mais, né? Então também eu penso mais ou menos nesse aspecto, né? Eu acho que, sei lá, aqui na minha casa, na minha família me cultivou, né? Desde quando era criancinha, de gostar do folclore nacional, do sítio do Capão Amarelo, né? Minha mãe é professora de artes, minha mãe sempre falou, não vou passar Halloween, porque não tem nenhum personagem do folclore brasileiro que tá no Halloween do Dia das Bruxas, isso daí é coisa dos estrangeiros, dos gringos, então vou passar apenas personagens do folclore brasileiro para meus alunos fazer, né, então, tipo assim, eu desde criança meio que cresci com isso, né, e agora para finalizar, eu acho que para finalizar com chave de ouro essa consideração final, falando a respeito do nacionalismo e do patriotismo, tem uma passagem na Bíblia que é de Gênesis 11, versículo 9, né? O ruim que eu tô sem a Bíblia agora, mas depois vocês podem conferir, né? Vocês pegar a Bíblia, o Bíblia Online, tá lá o versículo, né? Fala mais Que ou fala. menos isso, né? Que a desobediência da Torre de Babel fez com que Deus separasse todos os povos, né? Todos os povos, todas as línguas, todas as nações, né?
Então, tipo assim, a pessoa interpretando aquela passagem bíblica, né, de forma correta, obviamente, falando, já que Deus separou todos os povos, Deus quer que nós não sejamos mais internacionalistas, né? Deus quer que a gente cuida da nossa própria pátria, da nossa própria nação, não também, obviamente, né, simultaneamente a isso, desejando a desgraça e o mal para os outros povos, não. A gente quer que a humanidade inteira evolua, né, mas a gente vai correr muito mais para o nosso Brasil crescer, né, aqui, que a gente está nos nossos padrões, nos nossos limites, né, fazer com que aconteça do que em outros lugares, né. E até propriamente as Nações Unidas, né, são Nações Unidas, né, não é internacionalismo unido, um só mundo unido, né, então também tem essa questão, né. Agora passo aí a palavra para o Vi, tamo juntos. Bom, eu só tenho a agradecer aqui por estar presente nesse podcast aqui com o Leonardo, com o Berriel, certo? Sim. Agradecer ao público aí que esteve presente na live, agradecer o convite. E sobre o nacionalismo, eu gostaria de fazer um pequeno resumo aqui antes de encerrar a live, com uma chave de ouro também, né? Que, ao meu ver, para uma pessoa seguir, né, o nacionalismo, tinha que ser um ótimo patriota. Entendi. Reivindicar todos a questão mais nacional do nosso país, né? Como, por exemplo, na parte esportiva, torcer para os Jogos Olímpicos, tanto para o Brasil, né, como grande parte dos brasileiros fazem. Não vejo brasileiro comemorando no 7-1 da Alemanha, né? Questão política também, né, para o melhor desenvolvimento do nosso país, militar também, apoiar as Forças Armadas para que eles tenham capacidade de nos defender, né, como somos civis, no caso eventualmente esteja uma guerra, né. E um bom patriota, eu acho que também se candidataria logo de primeira instância para fazer parte na defesa de nosso país, certo? Muito obrigado aí, pessoal. Estou encerrado por aqui. Obrigado também, de nada. Muito obrigado aí, vou finalizar aqui. Obrigado. Tudo bem, obrigado, Daniel. Obrigado, Vi, tamo junto. A gente vai lá no chat. Valeu, Valeu, obrigado aí. Valeu.